Ô, meninos. Tem um monte de gente aí, um monte de babaca. Fala, Reinaldo mudou de posição. Nossa senhora. Imagina se eu vou dar bola. Vale bem, eu já disse aqui outro dia que a gente precisa tomar cuidado até com quem nos ama, para não nos induzir ao equívoco. Não é isso? Porque assim, quem nos ama também pode nos induzir ao equívoco. Né? Derrubei agora a tampa da garrafa, é claro que eu ainda acabarei esbarrando nela, vai molhar tudo, vai dar choque, vai sair do ar, mas enfim, vamos ver se eu me acho aí. Então, sim, também quem nos ama pode nos induzir ao equívoco, claro. Agora, se você vira refém de quem o odeia, aí então a sua vida vira definitivamente um inferno. Né? Isso não quer dizer, Vale Bene, que a gente não deva prestar atenção às restrições que adversários fazem. Claro, né? Mais vale, né, aquele que me critica porque me corrige do que aquele que me elogia porque me corrompe. Momento cultural. Isso é Santo Agostinho. Né? Então você precisa tomar cuidado com essas coisas. Agora, eu vivo sempre muito atento. A minha mulher trazendo uma tampinha nova aqui, aí ela derrubou, aí ela ficou vermelha. É lindinha. Aí eu sempre tomo muito cuidado com as duas coisas. Né? Porque conheço de perto, meninos, o peso que tem o preconceito. Eu não fico fazendo blag, eu não fico fazendo onda por aí e tal, mas eu sei o peso do preconceito. Como você sabe, branco e tal, mas eu sei mesmo assim, porque eu era pobre, muito pobre. E quando você é muito pobre, enfim, e por que você é muito pobre hoje? Não, definitivamente não. Dei sorte, muita coisa, um tantinho de talento, mas nem por isso vou falar assim, é isso aí, quem quiser que se estabeleça. Porque eu conheço o olhar do preconceito. Né? Já vivi circunstâncias. Quando, não vou aqui entrar em detalhes, mas quando o Guedes falou aquela barbaridade sobre as empregadas domésticas, como a minha mãe foi empregada doméstica, eu dei-lhe uma traulitada numa coluna da Folha contando lá uma história real. Não há nada mais odioso do que o preconceito. Qualquer um. Mesmo quando diziam que eu era expressão do pensamento da direita, bom, os equívocos que se cometeram a meu respeito, os equívocos que eu mesmo cometi, isso é tudo parte da história. Eu não estou nessa. Eu sei que agora, por exemplo, o Alckmin é vice do Lula, na chapa do Lula, né? Bom, por mais que digam, olha, o Reinaldo mudou, ele era, não sei o que tal. Procurem alguma manifestação minha que endosse, que tenha endossado em algum momento preconceitos dos mais variados. Eu posso ter debatido questões que eu considero incorretas, sim, de determinados grupos, e isso eu faço e farei enquanto estiver no debate público. Agora, o preconceito é detestável. Né? Todos eles, o Vale Bene, o Capozzi, todos eles são, olha, tem o de gênero, tem o de condição sexual, tem o preconceito racial e tem o preconceito econômico, que é muito forte. É muito forte. Eu me lembro que quando começou a ter problemas nos aeroportos e tal, acho que foi o Lula o primeiro a dizer, tem muita gente aí que está insatisfeito porque tem pobre em aeroporto. E eu critiquei, disse, para com isso, os aeroportos têm deficiências mesmo, é preciso corrigir as deficiências em vez de fazer esse tipo de abordagem. Sem ter mudado a essência do pensamento que seria preciso combater as deficiências, Vale Bene, eis que eu ouço, sentadinho esperando o avião,
duas pessoas endinheiradas, dizendo: depois que mudou a cor do aeroporto, dos aeroportos, virou um desastre. Sabe o que é mudar a cor dos aeroportos? Começar a circular muito preto em aeroporto. Muito pardo em aeroporto. Era verdade. As pessoas se incomodavam mesmo com a presença de pobre nos aeroportos. O preconceito econômico é um negócio asqueroso, detestável. Uma vez, num determinado ambiente, uma pessoa que me achava, descobriu, achou que eu era, se enganou, mas e achou até que eu era uma pessoa interessante, vale bem. Inteligente, quem sabe. E disse: nossa, de onde você veio, tal, me conhecia, eu dei a minha trajetória. E ela ficou absolutamente surpresa que eu conseguisse somar 2 mais 2, considerando a minha origem. Ah, Reinaldo, a gente olha para você e não vê um pobre. É verdade, não vê. Mas continua aqui, porque continua na minha história. E, portanto, eu sei como essas coisas funcionam direito. Eu estou falando isso tudo porque começou uma onda na internet, só que acabou saindo pelo avesso, saiu pela culatra, especulando sobre o casamento do Lula. Que o casamento do Lula teria sido uma coisa muito chique. Ele não fala que ele é operário, ele não fala que ele era pobre, como é que ele faz esse casamento? A ideia de que ele continua operário e ele continua sem o direito de ter aquilo que essa gente acha que lhe pertence exclusivamente, por uma condição de classe. Ou que nome se queira dar. Na cabeça delas é quase um estamento. Mas isso é um horror, mas isso é um lixo. Só que aí a reação contrária, inclusive de não petistas, diz: não, mas o cara não pode casar? O cara é ex-presidente da República e não pode fazer uma festa? Aliás, poderia ter feito para 800 mil pessoas, fez lá um número restrito. Tem petista graduado que não foi. Como disse minha mulher hoje, você não foi convidado, mas o Gil do Vigor foi. Que eu acho uma figura interessantíssima, agradável, que demais. Veicula boas coisas, né? Tá em todos os comerciais, porque outro dia eu falei: nossa, mas esse moço faz comercial de tudo, né? Aí fizeram uma piada comigo e tal, né? Dizendo assim: você aí, tá vendo, não faz de nada, meio sacanagem, né? Ele não pode fazer festa. Agora, meninos, atenção aqui para esse raciocínio. Não estou falando que vocês concordem com ele, eu só estou dizendo que ele é um raciocínio que vai por um caminho delicado. Que agora eu quero juntar com a acusação principal contra o Lula que o levou para a cadeia. Vocês se lembram que quando a denúncia do apartamento foi apresentada, aquele rapaz que agora é candidato a deputado federal pelo Podemos, o senhor Deltan Dallagnol, e que faz campanha veiculando valores bolsonaristas, obviamente, no Paraná, vocês se lembram que ele apresentou o PowerPoint, dizendo que o Lula era o chefe de uma grande organização, mas uma organização criminosa, a maior já vista no mundo mundial, Bruno Capozzi. Alguns problemas. Aquilo que ele acusava lá não estava na denúncia. Aquilo era um evento midiático. Na denúncia mesmo que estava, é que o Lula teria recebido um apartamento da OAS no valor, à época, acho de 1,2 milhão. Um triplex, 3 andares, 40 metros cada um. Então o Lula, o grande chefe suposto da grande quadrilha, do grande não sei o quê, do grande não sei o que lá, não sei o quê, a hora de receber propina, o Bruno Capozzi, se ele tivesse origem nobre de certos larápios que há por aí,
Se ele fosse uma pessoa estudada, de boa família, com tradição, né? Já assim, filho de quem roubou, neto de quem roubou, bisneto de quem roubou, com uma larguíssima tradição da roubalheira, e, portanto, já tendo conseguido ser aquele pistoleiro que se torna nobre, ele não ia se contentar com um apartamentozinho de $1,2 milhão. Teria de ser um troço daqueles para salvar gerações. Mas como o Lula era um operário, lá no passado, essa gente se contenta com pouco, uma reformazinha no sítio aqui, um apartamentozinho ali, e que depois se provou, porque a empresa que contratou o Sérgio Moro, Álvares e Marçal, disse: o apartamento não é do Lula, o apartamento é da OAS. Certa elite brasileira tem tanto preconceito de pobre que acha que pobre não sabe nem roubar. Até para roubar, rouba pouco. Porque pouco ambicioso. Talvez. Porque ignorante, talvez. Quando Lula liderava pesquisa na cadeia, numa condenação sem provas, e nunca ninguém me disse em que página as provas aparecem, eu desafio o Sérgio Moro a me dizer a prova, a página ele não diz. Faz muxoxo por aí, reclama, mas não dizem que página está. Nem ele, nem os outros que não leram, né? Óbvio. Né? Quando o Sérgio Moro aponta ali que o Lula, então, teria ficado com um apartamento, ali se consolidava uma leitura da pobreza. O Lula lá na cadeia liderando pesquisa. Não foi candidato, não foi candidato, como nós sabemos. Saiu, tão logo se percebeu que ele era pré-candidato, saltou para a liderança das pesquisas. E engraçado que tem gente que ainda hoje se pergunta por quê. Esse movimento criado aí, que se tentou criar nas redes sobre o casamento dele, explica por quê. É que, de fato, milhões de brasileiros entendem muito bem esse olhar que diz assim: você não pertence a esse lugar, nós não queremos você aqui, você é de outro mundo, você é de outro lugar na sociedade, você é de outro Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar de uns empresários aí que diz Instituto Brasil Unido. Queria saber quem é o Brasil que está unido lá. Se ensaiou esse movimento, não deu certo, porque aí os brasileiros disseram, a maioria disse: o cara não pode casar, ele não pode fazer uma festa de casamento. O que há de errado em a pessoa referendar a sua união, o seu amor, o seu não sei o quê. E aquilo que era para ser uma exploração vigarista, acabou saindo pela culatra. E, em vez de fazer mal para o Lula, começou a fazer bem. Vocês querem saber? Não sei se o Lula vai ganhar ou vai perder a eleição. Falta bastante tempo, a coisa é dura, né? Não sei se vai ganhar. Eu não estou aqui fazendo discurso disso, daqui, da vitória, não é isso não. É que tem gente que de fato acha que o Lula é uma liderança no Brasil apenas porque ele engana as pessoas. Eu já critiquei muito coisas do seu governo. Se for presidente e fizer coisa que eu acho errado, critico de novo. Mas eu nunca tratei o Lula como alguém que não tivesse legitimidade e que não viesse efetivamente da expressão de uma parcela gigantesca do povo brasileiro que não tem representação no poder.
né? Então, o primeiro passo é tentar entender o país. Que é uma coisa que é difícil para certas categorias. Em certa medida, até mesmo Bolsonaro, com toda a estupidez e a boçalidade que costuma dizer, e hoje disse de novo, mas ainda assim tem essa proximidade com uma parte do povo que há. Uma parte considerável da crítica ao Lula, deu para notar ali, vinha de setores, inicialmente setores mais ligados a lavajatismo, essa coisa, né? Pessoas que acham que o povo é atrapalhado demais e não tem legitimidade para fazer escolhas certas, como se alguém tivesse de escolher por ele. Não. Na democracia, é a população que escolhe, né? E é preciso que essa gente tenha um pouco mais de generosidade com o povo brasileiro e preste um pouco mais de atenção às suas carências reais, né? Porque senão acaba fazendo como o Paulo Guedes, vai a um evento e se jacta de que determinadas conquistas se deve a congelamento de salário. Não estou dizendo que num dado momento não precisava controlar a despesa, precisava. A questão é saber quais são as palavras que você usa para colocar no seu estandarte. Né? Há uma incompreensão básica da função da política e das virtudes da democracia, né? E nada mesmo emburrece uma pessoa mais do que o preconceito, tá? Porque ela se nega a ver o outro, ela se fecha em si e passa a curtir apenas o seu próprio ódio, né? E o ódio, queridos, como tem uma frase por aí, meu querido Bruno, meu querido Vale Bene, o ódio é aquele remédio que você bebe, é o veneno, o ódio é o veneno que você bebe esperando que o outro morra, né? Você fica alimentando ali, na esperança de que o outro morra. O outro não morre, não. Você é que morre para a inteligência e para o novo. É isso. Falei. Felicidades ao ex-presidente Lula e à sua mulher. Meninos, vamos falar, já que estão falando do Lula, vamos falar um pouquinho o que tem de eleição aqui? Vamos. Né? Amanhã minha coluna é sobre a tragédia. A minha coluna amanhã é sobre a morte do PSDB. Né? Estou falando de João Dória, claro, que estão falando com ele. Estou falando de um outro João na minha coluna amanhã. O João Guimarães Rosa. Eu lembrei lá de uma frase do Reobaldo, sabe? Sobre Deus e diabo. Momento cultural. A coluna tá... Olha, eu falei bem, eu diria que é uma das melhores que eu já escrevi. Inédito.